Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao SESC Crista Virtual, a nossa tarde de estudo da obra Vida e Sexo. Hoje nós temos o nosso amigo Daniel Santos, que vai nos trazer o estudo da tarde, mas antes que a gente inicie esse momento de programação, nós vamos passar aqui uma programação que vai ser realizada dia 2 de maio, como parte da abertura da campanha Viver em Família, que a nossa casa vai realizar nesse dia. Lógico que é uma programação que faz parte do movimento espírita, outras programações também vão ser realizadas, mas dia 2 de maio, um domingo, pela manhã, a gente já está aqui anunciando, para vocês ir se preparando e organizando o domingo para participar conosco desse momento. Então, vamos assistir aqui o vídeo um pouquinho, enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando. Lembrando que nós estamos ao vivo, que o nosso chat está à disposição para qualquer pergunta, para qualquer questionamento, para qualquer discordância, para qualquer contribuição. E que essa programação que nós realizamos aos domingos do livro Vida e Sexo, ela encontra-se completa desde o primeiro capítulo no canal do YouTube, o canal SESC Crista, e no canal Dora Rodrigues Espírita. Então, quem tiver interesse de ver como é que foram os assuntos anteriores, ou até assistir a algum desses assuntos, alguma informação que queira mais, está disponível nesse canal. Então, vamos assistir aqui a nossa programação da campanha Viver em Família. Sintam-se todos convidados. Vai ser uma programação simples, curtinha, apenas de 10 horas ao meio-dia, mas vai ser um momento assim de muita informação. Os nossos amigos, os convidados, são pessoas muito preparadas, que trazem um bom conteúdo acerca dessas questões. E, se Deus quiser, nós teremos, no dia 2 de maio, uma manhã de domingo muito proveitosa. Então, hoje nós vamos partir para o 20º capítulo da obra Vida e Sexo. E esse capítulo, como nós vimos desde o início, nós estamos tratando da obra Vida e Sexo, que não diz só respeito ao sexo, à família em geral e todas as questões que envolvem o ser. Mas hoje o Daniel vai conversar conosco sobre a energia sexual, que é o 20º capítulo dessa obra, e nós vamos passar para ele. Boa tarde, Daniel. Daniel é um colaborador do Movimento Espírita, é jornalista, e tem essa boa vontade, essa disposição de estar conosco, contribuindo com o trabalho. Seja muito bem-vindo, Daniel. Fique à vontade. Dora, muito obrigado pela gentileza, uma ótima tarde, e também a todas as pessoas que agora estão conosco, nos acompanhando, e por esse prazer, né, de estarmos juntos neste momento. E hoje nós vamos trabalhar, pelo menos conversar, refletir um pouco sobre a questão do controle sexual, né? Nós sabemos que vivenciamos e estamos em uma sociedade em que o sexo é muito valorizado. No entanto, esta postura da sociedade, e aqui nós incluímos nós também, porque somos parte dessa sociedade, é uma sociedade que ainda requer muito da educação quanto aos assuntos sexuais, porque existe ainda muita reprimenda com relação a essas discussões, embora nós sabemos que as questões sexuais são muito importantes, influenciam na vida das pessoas por demais, e que o sexo, ele
é uma energia divina, né, do nosso Criador, que trouxe para a gente esta energia a fim de que nós possamos fazer grandes realizações. Porque quando pensamos em energia sexual, nós pensamos no ato sexual em si. E ainda há quem confunda o amor com o sexo. E nós sabemos que não é bem assim. E o amor é um sentimento mais complexo, completo, e a sexualidade que traz esse instinto, ela deve ser observada com um olhar de educação e não de reprimenda, para que nós possamos prosseguir sem tantos prejuízos através desse uso, né, este mau uso da sexualidade. E Emmanuel, nesse livro Vida e Sexo, nos traz reflexões excelentes, inclusive aproveitamos a oportunidade para recomendar que façamos a leitura desta obra, para buscar mais informações, mais compreensões no sentido de nos educarmos. E ele traz para a gente como uma reflexão primeira, no capítulo 5 do item 4, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele solicita que nós venhamos a interrogar friamente, né, meticulosamente, a nossa própria consciência frente às dificuldades, às dores que nós vivenciamos no campo dos relacionamentos com as outras pessoas, desse relacionamento afetivo. Por que estamos sofrendo? Porque não está sendo uma relação de crescimento, muitas das vezes, mas uma relação difícil. Então, ele nos convida a fazer esta reflexão para que possamos identificar, no momento de agora, as causas de uma atitude do passado, de decisões do passado, ao qual, neste momento, nós estamos experimentando o resultado dessas escolhas. E, nesta oportunidade, ainda solicita que observemos essa diversidade dos espíritos, espíritos que não têm tanta consciência com relação à sexualidade nos aspectos da responsabilidade. Espíritos próximos, né, às zonas primárias, espíritos recém-chegados desses ambientes e que estão entre nós com este propósito de evoluírem. Então, certamente se aventuram em condutas, em ações que acabam trazendo resultados que não são tão felizes. E também há aqueles espíritos que são mais conscientes, mais comprometidos. E o que nós trazemos enquanto discussão e proposta de Emmanuel é esse controle sexual, não controle no sentido de impor, da imposição, mas controle no sentido da educação, porque é interessante nós dispormos de um equilíbrio sexual. E o equilíbrio sexual se faz quando há uma harmonia, ou pelo menos esse esforço, esse ensaio para que haja essa harmonia entre o nosso intelectual, a nossa emoção e as nossas questões fisiológicas, para que nós possamos, através dessas observações, nos compreendermos e tomarmos melhores atitudes. Nós sabemos que a energia sexual, ela tem um magnetismo gigantesco e por conta da invigilância de muitas pessoas, a influenciação de espíritos menos felizes faz com que essas pessoas acabam tendo atitudes que lhe tragam mais dores, mas bem sabemos que a responsabilidade é nossa, porque a decisão final é nossa. E ele traz essa perspectiva para nós, de que existem esses espíritos que estão ainda nesses processos de aprendizado, de educação de si mesmo, e há aqueles espíritos que já têm mais consciência de que a sua energia sexual ela é utilizada para tantas outras atividades, como a música, a poesia, o trabalho, uma atividade social, e não apenas esse pensamento centrado nesta energia sexual. E isso, de certa forma, quando estamos muito focados na energia sexual pelo sexo, exclusivamente, e seus derivados e seus reflexos, nós acabamos
trazendo alguns desequilíbrios para as nossas atitudes, para o nosso próprio organismo, nós, enquanto ser espiritual, porque não existe a carne fraca, como nós ouvimos dizer. O que existe é um espírito que ainda está em processo de educação, que esse espírito que anima este corpo. E esta energia primária, não é? Esse vórtice, essa energia que é própria dessa força sexual que muitas pessoas chamam do chakra, onde há o Kundalini, entre outras nomenclaturas que nós temos conhecimento, que nós sabemos, é onde está, né, essa energia, esse potencial que precisa ser equilibrado. E aí, para que a gente possa ter essa noção, eu lhe pergunto, como é que estão os seus ânimos? Você, diante de sugestões, se apresenta violento? Como é a sua postura com relação ao planeta? Você zela pelo planeta ou você suja, denigra esse planeta, danifica o ambiente, o meio ambiente que você se encontra? E aí são apenas convites singelos para observarmos como está essa nossa postura, esse nosso equilíbrio sexual. Nossa, mas por que o Daniel está falando isso? Porque é onde está a base, né? Onde está a base e é onde nós precisamos ter essa observação a fim de nós trabalharmos. E aí é importante que observemos a necessidade de termos mais consciência com relação ao uso do sexo. Não há problema algum, como nós ouvimos e até os dias atuais, de que o sexo é sujo, de que devemos negá-lo, repeli-lo, evitar. O que se faz necessário em um primeiro momento é o exercício do amor. Do que adianta, muitas das vezes, nós negarmos as nossas questões sexuais, as nossas necessidades sexuais e vivermos atormentados. Não existem pessoas que têm excelentes relações sexuais, e eu falo no sentido também da relação afetiva, e que são pessoas equilibradas, que desenvolvem excelentes trabalhos, e aqueles que renunciam por questões, né, acreditando de que isso vai lhe trazer algum benefício e acabam se perturbando com esse tipo de postura. Então, não é a renúncia do sexo, mas sim esta educação que se faz tão necessária e tão importante. E aqui eu coloco também um aspecto importante com relação às pessoas celibatárias, né? Aquelas pessoas que optaram pela não realização do sexo, pela não prática do sexo como missão, às vezes como imposição, e há espíritos que vêm para, né, nesta sua reencarnação, neste seu momento, através do celibato, passar por um processo de evolução, de aprendizado, de reparo, de educação de si mesmo quanto à moral. Porque não há problemáticas na sexualidade, mas sim na falta da moral, da consciência, da responsabilidade para com a outra pessoa, antes o amor, para depois o sexo. O sexo com a pessoa que nós amamos, ele é feito com responsabilidade, com cuidado e com um estímulo de proteção à outra pessoa, porque é uma responsabilidade minha para com a outra pessoa, para com os filhos que vêm posteriormente, e esse magnetismo do sexo possibilita a constituição de muitas famílias. Todos nós viemos para este planeta, por exemplo, reencarnamos através deste ato. Então é preciso que haja esse exercício do amor, essa responsabilidade no plano da sexualidade. E o que nós observamos é que as pessoas têm esse olhar, esse sentimento de posse com relação a outra pessoa, do uso da outra pessoa como objeto para a satisfação de suas próprias necessidades ainda inferiores. E assim nós encontramos muitas pessoas com esta perspectiva, inclusive na própria sociedade, é muito fácil encontrar isso através das redes sociais, através das mídias sociais, das grandes meios de comunicação de massa, na convivência entre as pessoas que nós nos encontramos. E aí nós falamos tanto de sexo com um olhar de orgulho, de satisfação, porque se deu bem, entre outras questões. E nós esquecemos que a outra pessoa é alguém integral.
alguém que tem pensamentos, sentimentos, sensações, alguém que ama, que também tem outros sentimentos e que requer a nossa responsabilidade para com estas pessoas. E aí se faz necessário que nós cumpramos com esses deveres, a fim de respeitar esta outra pessoa. Com relação àqueles que têm as matizes, que estão abertos à melhor compreensão da sexualidade, é interessante procurar, investigar e fazer estudos para poder melhor compreender as próprias posturas. Especialmente, trago aqui esta responsabilidade para as casas espíritas, onde outra vez uma pessoa fez um atendimento e nesse atendimento fraterno, através das redes sociais, através do Google Meet, por exemplo, encontrou uma postura inadequada de uma pessoa que, na verdade, não estava buscando atendimento fraterno, mas uma exibição sexual, né? Um ato sexual, que eu não vou dizer, mas vocês devem estar entendendo. E essa pessoa teve dificuldades, inclusive ficou um tanto que traumatizada. Porque nós não trabalhamos isso em nós, porque não temos essa preocupação de compreender a nossa própria sexualidade, mas de impor o que a gente acha que deve ser feito. Então é importante começarmos a estudar de fato a sexualidade em si e retirar esse sentimento de culpa, de pecado, mas dizê-lo, porque o sexo tem uma energia divina e nós devemos tratá-lo desta forma. Por isso, o convite para o estudo. E nós falamos muito da questão da castidade. A castidade, a abstenção do sexo como uma postura de castidade. Castidade não é abstenção de sexo. Não é abstenção de manter relações sexuais com uma pessoa que você ama, que convive com você e a qual divide seus dias, seus esforços e o anseio por um futuro melhor nesse processo de aprendizado. A castidade esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio das funções e especialmente esse equilíbrio moral, onde há essa responsabilidade e essa preocupação de adotar condutas que não venham a ferir a outra pessoa, como, por exemplo, através de traições ou de imposições relacionadas à insegurança quanto a ciúmes, porque o ciúme, esse sentimento de posse, no começo até parece ser agradável, né? Bonitinho, que a pessoa mostra ciúme no início do relacionamento, mas isso já é um indício grave de uma deficiência moral, que precisa ser observado ainda no início para que situações mais difíceis que tragam maiores transtornos não venham a aparecer com maiores dores. Então é importante que nós observemos isso para não gerar sofrimento com relação a outra pessoa. E a nossa obrigação é proteger, mas proteger no sentido afetivo, no sentido emocional, e não ter essa preocupação da posse, porque quanto mais a gente quer ter a posse da outra pessoa, mais distante ela se torna. Agora, quanto mais amamos a outra pessoa, por incrível que pareça, mais presa a nós, mais dependente de nós, esta pessoa fica, porque o amor liberta e, ao mesmo tempo, atrai. Então, é importante que tenhamos esse olhar de castidade, no sentido do equilíbrio para com essa relação, porque castidade e sexualidade não são a mesma questão, embora as energias sexuais estejam presentes neste equilíbrio emocional, pelo menos esse esforço pelo equilíbrio emocional e a sua conduta moral. Quando há este equilíbrio, certamente essa energia ela é trabalhada com outras atividades também, não dispensando o sexo, mas trazendo esse poder criativo que cada um tem e o potencial que todos nós temos e que essa energia sexual é evidente colaboradora nesse processo porque está como uma energia primária de processo de construção da criatura. E quanto mais nós buscamos os valores espirituais ao invés dos materiais, o uso do sexo se torna mais responsável e muitas das vezes desnecessário, mas não desnecessário da extinção,
mas dessa cobrança, dessa exigência, dessa necessidade tamanha do exercício da sexualidade. É algo divino? Sim. No entanto, tudo aquilo que tem excessos, que nós abusamos, acaba se tornando perigoso. O excesso é o que traz essas dificuldades. E aí nós vemos que nós ainda estamos um tanto que atrasados com relação a essas compreensões, ou com receio de trabalhar isso, quando nós confundimos o sexo com o amor. Quantas pessoas nos dizem aí, né, fazer amor? Bom, quando a gente fala dessas questões, é importante que a gente compreenda que primeiro vem o amor, para depois o sexo. Porque o amor, ele é paciente, ele é bom, é compromissado, perdoa, ele tolera, cresce junto, aguarda que a outra pessoa cresça, compartilha de momentos, enfim. E aí há essa responsabilidade com relação ao sexo. E o que nós vemos comumente é muitas pessoas escarnecerem com relação à sexualidade, fazerem críticas, exigirem das outras pessoas corpos bonitos, que exponham sua sexualidade nas mídias. Quantos profissionais tiveram que expor os seus corpos, muitas das vezes, para poder ter espaço no trabalho, em algumas oportunidades de trabalho, porque é a sociedade que exige isso. E é importante que nós observemos que não tem como escarnecer do sexo sem promover desequilíbrios com relação a nós mesmos. Então, uma coisa leva a outra, uma postura leva a outra. E aí nós precisamos ter esse olhar gentil com relação a nós. O sexo, ele é mais instintivo, né? Essa força, esse magnetismo que existe em nós. Agora, quando nós observamos o sexo com amor nos olhos, na vontade, nós estamos mais conscientes de nossas atitudes e não governados por esta sexualidade, por esta sensualidade que traz sofrimento para aquelas pessoas. E a gente vê que a sensualidade tem sido muito valorizada e quem trabalha muito a sensualidade, ela vive no passado por conta do incômodo, da insatisfação vivenciar, a busca de atender aos prazeres, muitas das vezes da forma mais esdrúxula, procurando buscar esse prazer exacerbado, o abuso com relação ao uso do próprio corpo, e aí nós vemos como reflexos muitas parafilias, e parafilias são aquelas condutas que nós vemos que são imorais, e aí são diversas, que vão desde a pedofilia, a necrofilia e tantas outras situações que são resultado desse desequilíbrio que existe. Então, quantas pessoas sentem prazer em coagir o outro no ato sexual ou buscam a escatologia telefônica, sexo pelo telefone, e se satisfazem com a pessoa estando constrangida? Esta pessoa precisa de ajuda, precisa de compreensão e também de aceitar que precisa ser ajudada, porque isso mostra ainda a sua inferioridade, seus sofrimentos com relação a isso. E aí nós não vamos olhar para essas pessoas com um olhar de condenação, porque se olharmos com um olhar de condenação, nós vamos estar nos desconectando a esta pessoa que precisa de educação. E para trabalhar isso em nós, para que isso não nos perturbe, ou seja, o comportamento do outro não venha nos incomodar dessa forma, é preciso que nós tenhamos conhecimento sobre nossa própria sexualidade, aquilo que nós negamos dentro de nós. E nós, na boa parte das vezes, não estamos preocupados com relação a esse controle sexual, a nos conhecer como nós somos, como nós reagimos às sugestões do mundo, como nós reagimos a alguns cuidados que aparecem, algumas sugestões. Então, como isso me impacta? Como eu reajo a essa situação? O que isso me traz? Que sentimentos isso me traz? Que incômodos isso me traz? Eu estou com sentimentos negativos?
querendo me defender, me afastar disso? Ou estou com um olhar de querer compreender e aceitar, não no sentido de concordar, mas de compreender que a outra pessoa tem esses comportamentos e que são delas e que ela precisa também desse olhar como Jesus fez, que é o do não julgamento, mas de estar presente para oferecer essa proposta de melhora, de reconhecimento, para que a pessoa possa, não é, buscar essa possibilidade de crescer. Então, para nós termos esse equilíbrio sexual, é preciso esse maior controle, esse maior progresso intelecto-moral. Pois então, vamos começar pelo que nos parece ser mais fácil, que é através do conhecimento. Investigando, estudando, chegou o momento que nós precisamos estudar mais para poder compreender mais todas as questões possíveis que possamos ter acesso quanto à sexualidade, não no sentido das parafilias, mas no sentido da própria compreensão, da educação, dos comportamentos que isso trazem, porque o sexo está nas necessidades básicas, portanto, são prioridade para muitas pessoas. E isso requer que haja esta educação. Então, vamos investigar momentos como este, em que o Centro Espírita Semente Cristã traz, são bastante oportunos para que nós possamos lançar essa semente, a fim de observarmos a nós mesmos e aprendermos com isso, sem culpas, com responsabilidades. E após este conhecimento intelectual sobre o sexo e essas relações com a outra pessoa, nós passamos a observar também aquela questão mais significativa, que é a nossa educação moral. Porque é possível, sim, ter relações sexuais, ter uma vida ativa sexual, sem perturbações, mas com equilíbrio, sem ser controlado por essa energia instintiva, né? Sem essa energia que tem um magnetismo tão forte e que solicita de nós mais educação e mais cuidado. Então, que nós possamos ter esta observação ao olhar para o sexo não como pecado ou algo ruim, como por muito tempo foi trazido pelas religiões para que houvesse esse controle, porque o medo é uma estratégia de controle que é utilizado com relação às outras pessoas, pois que não tenhamos medo, mas um olhar de cuidado, de respeito para com as questões sexuais, pelo simples fato que sexo é divino. Quando falo assim, refiro-me a essa energia que traz a vida, a possibilidade de outros espíritos virem ao planeta e deste relacionamento que pode ser coroado com o sexo quando existe esse amor, esse respeito de uma pessoa para com a outra, e aí o sexo vem complementar, não substituir esse amor. Não há problema algum. Quando se realiza o sexo através dessa postura de cuidado, de amor para com a outra pessoa. Então, que tenhamos mais esse controle do sexo não é a renúncia. Quando nós queremos ter a gestão, o controle sobre algo, o que é que nós fazemos? Nós estudamos, nós investigamos meios, nós buscamos compreender os processos para poder fazer uma boa administração, pois que nós possamos fazer isso também nessas questões, buscar mais. Aqui eu sugiro também um livro, Sexo, Problemas e Soluções, é um livro bastante interessante, assim como Vida e Sexo, de Emmanuel. E aí nós vamos buscando mais informações, aprendendo mais e nos tornamos mais conscientes. Porque se nós trabalharmos o sexo com respeito e amor, nós teremos a presença, a companhia, a inspiração de bons espíritos. Agora, se usamos
o sexo pelo prazer, pelo controle da outra pessoa, no exercício do egoísmo para satisfazer as próprias necessidades de narcisismo, estaremos aí atraindo espíritos que também são sofredores nesse aspecto e reverberando em uma energia que acaba criando um egrégora a fim de que a pessoa que esteja viciada nas questúnculas sexuais fique presa a esta situação e isso lhe traz consequências muito dolorosas. É possível fazer uso do sexo com equilíbrio, com respeito e viver tranquilo, em equilíbrio com a outra pessoa. E por isso se faz necessária tamanha educação e zelo. E o meu convite é para que nós possamos fazer esse estudo, fazer essa investigação sobre como eu me sinto frente a determinadas realidades. Quando uma pessoa tem determinadas posturas quanto à sexualidade, isso me traz algum incômodo? Isso me perturba em quê? Vejo isso como uma possibilidade de aprendizado? Como é que eu reajo frente a esta situação? E aí, nestas observações, eu vou acabar me educando, me conhecendo melhor, e isso me possibilita avançar mais, com respeito, com carinho e com a presença do divino que a castidade pode nos trazer, que é esse equilíbrio mental, emocional e fisiológico que todos nós precisamos buscar. É possível vivenciar uma vida sexual e ser feliz sem sentimentos de culpa. E aqui eu ressalto que há aquelas pessoas que evitam o sexo e acabam tendo diversas dificuldades, perturbações outras. E há aquelas que têm suas relações sexuais tranquilas, frequentes e conseguem manter o equilíbrio. A questão é, o problema é o sexo? Na verdade, lhe proponho uma reflexão. O que é que eu estou fazendo do sexo? Qual a importância do sexo para a minha vida? Quais posturas tenho? Qual o nível de importância ele tem para mim? É algo que domina os meus pensamentos? É o tema base da minha vida? Vez e outra eu só penso nisso? Ou tenho diversas metas, atividades a desenvolver? E o sexo é uma delas. Saiba que a sua energia, o seu potencial criativo de realização, de construção, de transformação de si, esse processo que você tem, parte também desta energia sexual, que não é somente para a manutenção de relações sexuais e a satisfação desse prazer como orgasmo, mas sim para que nós possamos prosseguir neste processo de construção de nós, no uso dessa energia para o trabalho, para as ações criativas, para o próprio voluntariado, tudo isso nós utilizamos desse potencial que nós vivenciamos e podemos, através desse comportamento, dessa postura, educar. E Emmanuel trouxe para a gente essa proposta de educação. Ao invés da reprimenda, a educação. Antes, monges não podiam manter relações sexuais. Hoje, isso já é possível ter esse relacionamento, porque verificam que é uma necessidade da própria criatura, é uma necessidade do homem, da mulher, e foi Deus que trouxe para nós. É uma energia que Deus traz para nós a fim de que nós possamos prosseguir, construir, usar esse potencial para as grandes realizações. Por isso, é importante que a gente tenha esse olhar cuidadoso quanto à castidade, porque a castidade não anula o sexo, a relação sexual com outra pessoa. Já é uma outra postura em que há uma elevação moral, ou seja, a educação do próprio comportamento, isso, esse respeito com relação a outra pessoa, o cuidado para com a outra pessoa a qual compartilho a minha vida enquanto esposa, enquanto marido,
Então, quando existe essa cumplicidade, esse respeito, essa assistência mútua entre ambos, esse processo de construção, nós aí conseguimos já, pelo menos de uma forma básica, fazer o exercício desta castidade tão necessária. E aí nós vemos que muitas pessoas buscam o celibatário. É importante quando esse celibatário ele é escolhido que seja essa renúncia do sexo, a escolha pelo celibato seja para servir à humanidade, para trabalhar em favor da humanidade, das pessoas. Então, é uma missão, é algo nobre. Mas existe ainda aqueles que recebem esta oportunidade de trabalho por conta de ações outras e por necessidade de evolução. Isso não significa que é preciso um espírito para evoluir moralmente, ser celibatário. Ele pode não ser celibatário por muitas reencarnações e conseguir progredir, tendo uma vida sexual, de família. Inclusive, Francisco de Assis verificou que um de seus discípulos tinha essas dificuldades com relação à abstinência sexual, e ele olhou para ele e disse: vá e tenha muitos filhos. Isso também é uma missão, ter uma família, zelar por uma esposa, zelar pelos filhos, ter as relações sexuais, ter essa satisfação, mas também ter a responsabilidade da manutenção, do zelo de uma família. E ele disse: vá e tenha muitos filhos, sem problema algum. Muito pelo contrário, é uma grande missão. Agora precisamos ser mais responsáveis com relação à sexualidade, já que vivenciamos um momento, uma sociedade em que o sexo é muito valorizado, agora que estão sendo observados alguns detalhes quanto a isso. Inclusive, as crianças no passado, na década de 90, eram muito utilizadas para fazer propagandas, participações através de comportamentos, de atitudes de cunho sexual. Não era uma coisa subliminar, era claro, às claras. E hoje nós não permitimos isso mais. No entanto, a adolescência precisa desse olhar cuidadoso nosso e os adultos também. E nós sabemos que é uma necessidade, mas que requer que nós nos eduquemos e esse controle sexual proposto por Emmanuel em seu livro Vida e Sexo nos solicita educação, olhar com respeito às questões sexuais, porque sexo é vida, vida é sexo, não é? A gente consegue observar isso. No entanto, é uma proposta divina para que nós estejamos aqui, para que nós possamos progredir e avançar. E o sexo, dentro desse processo educacional, é produto de ações de espíritos mais conscientes quanto aos seus deveres com relação às outras pessoas e com relação à responsabilidade para consigo e para com todas as pessoas que ama e que o amam. Então, que nós tenhamos esse olhar de responsabilidade e a preocupação de compreender e nos educarmos, porque do sexo vem uma energia divina e isso é o que deve ser colocado, né, como reflexão para nós e possamos assim adotar posturas mais responsáveis para que evitemos essa ligação e essa necessidade de reparar as dores causadas às outras pessoas pelo mau uso do sexo, pelo mau uso do nosso comportamento por conta do egoísmo exercitado frente às necessidades sexuais. Pois que, como coloca Jonas de Ângeles, antes o amor, depois o sexo, pois que amemos mais. E amar não é aquele apego, é todo um conjunto de comportamentos nobres que vão nos possibilitar viver uma vida mais tranquila e mais equilibrada nos aspectos da intelectualidade, do emocional e do fisiológico. Obrigado. Nós que agradecemos, Daniel, a sua contribuição,
Esse tema é muito importante, não é à toa que Emmanuel nos enviou essa obra com tantas questões, porque, veja bem, todos nós, os seres humanos, trazemos essa energia. Todos nós temos a energia sexual e nós vamos aprendendo a sublimar ao longo das nossas vivências. Então, é uma questão que diz respeito a todos nós, porque um casal que se reúne para formar uma família, cada um tem sua energia sexual. A da mulher, de repente, pode ser uma energia mais sublimada. A do homem, ainda aquela energia grosseira. Então, vai destoar esse casal, com certeza. E Emmanuel deixa claro que a mulher tem que ter cuidado, porque muitas vezes ela pode responder por a indiferença diante dessa necessidade do marido, de não suprir a sua carência e lá vai ele buscar fora. Veja como são complicadas as situações, né? Então, ele tem uma energia que ele ainda não sublimou, que ele ainda não tem controle sobre ela. E muitas vezes a mulher já tem mais acalmado. Ou o contrário. O homem pode ter uma energia mais sublimada e a mulher com a energia em desequilíbrio. E o que vai acontecer nesse relacionamento? Muitas vezes posturas desequilibradas dentro do relacionamento. Agora, os nossos filhos, que a gente recebe também, cada um tem sua energia sexual. A gente sabe hoje na doutrina espírita que são espíritos que vêm de longas vivências aí, e a gente não sabe qual é a energia que esse espírito traz, nem ele sabe. Quando ela vem se manifestar já na adolescência, mas não se fala sobre isso. Nem o jovem fala com a família, nem a família tem interesse sobre isso. E é uma coisa que como se fosse assim muito íntimo da pessoa, é íntimo realmente, mas em determinado momento poderia ser algo mais falado, mais trabalhado. Porque muitas vezes nós temos visto aí na mídia situações de pessoas cometendo crimes absurdos em nome do sexo, estuprando, matando. E quando você vai saber, a família decepcionada, porque não era aquele pai que tinha dentro de casa, não era aquele marido que tinha dentro de casa. Mas na intimidade da criatura, o que tinha, né? Então, infelizmente, são questões que a gente precisa estar bem atento. O Gilfran colocou aqui um comentário. Ele diz, quando aprendemos a ter controle sexual, nós começamos a nos respeitar e respeitar outras pessoas, bem como uma nova visão em relação ao sexo. É isso aí, Gilfran. E muitas vezes somos mal interpretados, né? Pode falar, Daniel, se tiver algo a comentar. Eu considero muito oportuna, né, a colocação do Gilfran. E aí, como você colocou, Dora, é importante, sim, essa conversa, esse diálogo no sentido da educação. Porque quando nós evitamos isso, se os pais, por exemplo, evitam esse diálogo com os filhos, eles vão procurar em rodas de amigos, junto a pessoas que também têm dificuldades e dúvidas, e muitas das vezes evitar falar sobre isso, quando me refiro aos pais, é porque eles também têm dificuldades de trabalhar suas próprias questões sexuais. E é algo tão natural, mas esta cultura que nós criamos de que o sexo é sujo tem nos atrapalhado bastante. O sexo, ele é prejudicial quando tratado com irresponsabilidade, com egoísmo. Agora, quando ele é tratado com zelo, com a forma de buscar uma educação, uma compreensão, uma consciência maior sobre os nossos próprios compromissos e responsabilidades, porque o sexo tem esse grande magnetismo e é fácil muitas pessoas tropeçarem e caírem por conta dessa sedução que ele traz pela falta de educação mesmo, nossa, do conhecimento, da falta de consciência, quanto ao tamanho da responsabilidade que temos para com esta função que nos traz uma energia divina, né, de crescimento, de procriação e de progresso. Quando a criatura já se educa nesse sentido, porque, veja bem, as pessoas acham que essa energia está no corpo, não está, está na mente. O espírito se atormenta com aquela situação, com aquela ideia, e isso faz com que o corpo gere a energia para o desequilíbrio. Tanto é verdadeiro que o desequilíbrio está na mente, que muitas vezes, depois do ato concretizado, a criatura está novamente carente
da ação, está novamente pensando, não consegue se desligar dos pensamentos, das ideias, tudo em função de que o desequilíbrio é do espírito, não é o corpo. O corpo só comanda, o corpo só obedece à ordenação do espírito. Então, é importante que a criatura se conheça, que tenha esse entendimento, para que ele possa ir se educando moralmente, ir se educando espiritualmente. Com isso, ele vai ter mais tranquilidade na mente, porque são pessoas atormentadas. Primeiro, porque tem que esconder esse aspecto da vida, né, das pessoas, e muitas vezes até de si mesmo ele quer esconder. Só que chega um momento em que ele extravasa. Então, dentro desse entendimento, nós aprendemos na doutrina espírita que essa energia divina ela é criadora. Então, ela é criadora para tudo. Tanto é que uma pessoa, quando ela se envolve num projeto, quando ela se envolve num trabalho, quando ela se envolve numa lida qualquer, ela não tem tempo para pensar. Muitas vezes cai essa necessidade nele, na criatura, ao ponto de nem sequer se lembrar. Claro que nós não estamos dizendo aqui, vamos acabar com isso, com sexo, de maneira nenhuma. Mas que haja equilíbrio, que haja harmonia, que se faça, como você bem colocou, por amor, com responsabilidade, porque essa energia trocada com um ser que também tem um sentimento em relação a nós, é uma energia de alegria, que vai levar a criatura para onde for. Muitas vezes a criatura tem aquele pico, aquele momento com um ser qualquer, e depois até sente nojo de si mesmo, sente vergonha do que fez, não se sente bem, se deprime, e daqui a pouco está realizando aquilo novamente. Por quê? Porque a sua estrutura moral ainda não está em função. E eu sempre lembro das historinhas do Chico Xavier, que as pessoas contam, né? De que o pai do Chico quis levar o Chico, porque, assim, até um tempo atrás existia muito isso. Os pais que tinham filhos homens, quando chegavam a uma certa idade, levavam para os prostíbulos, que era para iniciar o filho na vida sexual. E o pai de Chico fez isso com o Chico. E aí, o que aconteceu? Entregou o Chico lá numa casa de mulheres e ficou aguardando. E demorou muito, e ele ficou, pai, o que está acontecendo? E resolveram ir lá para saber do que se tratava. Quando chegaram lá, Chico estava rodeado de mulheres rezando. Aquelas mulheres, ele não foi para lá, a energia dele não dava para chegar ali, que é como bem diz Emmanuel, não dá para você pegar uma criatura que está sublimada e fazer com que ela desça a sua energia. Então, qual era a energia que ele tinha? Era a energia de amor, e aquelas mulheres eram carentes de um amor verdadeiro. Então, lá estavam elas todas rezando, conversando com o Chico, na maior alegria e tudo mais. O pai ficou decepcionado, porque que é isso? Esperava uma outra postura dele, né? Da mesma forma, como a Emmanuel disse, que não dá para você pegar um ser ignorante, irracional, que só funciona da cintura para baixo, que é aquela criatura que, se tiver com o estômago cheio, o sexo satisfeito para isso, está tudo bem na vida, o resto não interessa mais nada. Você não consegue pegar uma pessoa dessa e colocar ele para sublimar o sexo de maneira nenhuma. Por isso que ele disse que existem esses espíritos nessas duas condições. Aqueles da evolução primária e aqueles mais sublimados. Então, que a gente trabalhe, né, para poder, já diante desses conhecimentos, dessas orientações, dessas informações, porque a espiritualidade nos traz caminhos para que a gente possa se entender, se conhecer, se observar, como você mesmo fez aí uns questionamentos bem interessantes, né? E cada um se perceber como é que eu sinto, como é que eu me vejo diante dessa situação, como é que eu ajo, como é que eu reajo. Porque tem pessoas que, sabe, tem uma postura assim tão espiritualizada, mas condena, tem um olhar terrível para a vivência de uma pessoa, para a situação de uma pessoa, para uma escolha de uma pessoa. E isso deixa claramente que essa pessoa não está bem resolvida nesse campo, não. E se ela tiver passar por essa experiência, a situação vai ser grave.
Ela não vai se comportar nem mesmo como aquele que ela está criticando. Não é verdade? Projeta, né, as próprias deficiências da outra pessoa, porque é mais fácil criticar no outro. E aí, Dora, eu gostaria de lembrar aos casais que no momento do ato sexual existe uma troca de energia que promove um equilíbrio. E se existe amor neste momento, se existe o respeito, a cumplicidade, o cuidado para com outra pessoa, que esse cuidado, esse amor, esse respeito conclui-se também em um ato sexual, há uma troca de energia que revigora, que restabelece, e isso é muito importante. Diferente de quando eu tenho relações sexuais, por exemplo, com alguém que é apenas um objeto do meu egoísmo, que eu quero satisfazer as minhas necessidades sexuais. E aí, assim que termina o ato sexual, um olha para o outro, muitas das vezes com nojo, com repulsa. O que que eu faço aqui com essa criatura? Né? Eu quero que a pessoa saia, vá logo embora. Então, houve por acaso aí um equilíbrio, houve por acaso uma afetividade, um progresso, um olhar de bem-querer com relação a outra pessoa, houve um exercício do egoísmo. E a gente sabe que o egoísmo é responsável, o nosso egoísmo é o responsável por o planeta ainda estar nas condições em que se encontra. Então, por isso que eu disse essa questão da necessidade do amor antes do sexo e a responsabilidade para com esses assuntos, porque são da vida de cada um, não tem como a gente escapar. Por isso, a necessidade de educação ao invés de reprimenda. E cuidado, porque você pensa que não, mas você leva um pouco da energia daquela criatura com quem você esteve, e ela leva da sua também. É uma troca que se opera, não há como de maneira nenhuma. A Aline está colocando aqui. Uma vez eu li um post no Instagram que a energia sexual, que é trocada na relação, reverbera entre os dois durante 6 meses. Será verdade? Uma oportunidade de investigação. Estou me sentindo instigado. Inclusive, depois que a Dora nos convidou para fazer essa reflexão, eu digo, minha gente, eu vou começar a me dedicar mais a esses conhecimentos, porque a gente já tem alguma informação, algum estudo, mas nos sentimos mais instigados, porque é muito complexo e tem muitas questões que ainda precisam ser vistas por nós, inclusive aceitas, compreendidas, para que a gente possa também, através dessa nossa educação, ajudar outras pessoas que precisam. A gente sabe que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece logo na sequência. E por isso estamos, né, por aqui com essa necessidade de crescimento e essa proposta também de promover essa reflexão conosco, né, que quero lhes convidar para fazer como eu, seguir esse anseio, esse exemplo. Aline, eu não sei te responder quanto tempo, 6 meses, mas a energia de amor é uma energia grandiosa. Com certeza sustenta e alimenta, porque é uma energia que fica na memória, fica na lembrança, fica a energia que fica com a gente, a energia que foi, com certeza isso aí tem um potencial muito grande, diferente da energia contrária. Agora, quanto aos 6 meses, isso aí eu não tenho como te dizer de maneira nenhuma, eu não tenho essa informação, de repente alguém pode ter, mas eu não tenho essa informação, não posso aqui dizer que sim. Bem, meus queridos, a conversa está muito boa, mas o mais interessante é o estudo, né? Que a gente procure na obra, dar uma lidazinha, porque de repente passou algum entendimento que a gente não teve, vocês vão compreender melhor, e que fique aqui o nosso convite para continuarmos nesse estudo. Nós temos ainda alguns capítulos, estamos quase concluindo essa obra, mas é muito importante a presença de vocês, a contribuição, para que a gente possa se estimular cada dia mais a trazer esse conhecimento, essas informações para todos nós. Então, Daniel, suas considerações finais para que a gente possa encerrar nosso estudo de hoje, que é uma live de estudo. Eu quero agradecer a gentileza do convite e a oportunidade do trabalho, que nós possamos, né, através desses estudos, dessas observações,
possamos procurar compreender mais e nos educar mais. Eu acredito que este é o caminho e, ao procurar nos instruirmos, nos educarmos quanto às questões do sexo, nós estamos aí exercitando o amor. E o amor, dentro da sua conjuntura, compõe também a educação, né, esse processo de evolução que todos nós estamos passando. Então, que possamos buscar nos compreender mais e nos aceitar e também respeitar os outros quanto ao momento evolutivo sexual que estão vivenciando. Que não sejamos aquele dedo que condena, mas aquele comportamento que sirva de modelo, que possa outras pessoas também terem nessa percepção de que é possível viver um sexo sem culpa, mas com responsabilidade no exercício do amor. Gratidão a todos pelo carinho da atenção. Nós que agradecemos. Vamos passar agora a nossa programação da semana. Nós realizamos no SESC Crista Virtual para você que está nos acompanhando. Se você gostou desse estudo, curta, compartilhe com seus amigos, passe essas informações a mais e mais pessoas. Com certeza, são informações do qual nós estamos carentes. Essa obra é uma obra maravilhosa, mas não é uma obra muito lida, não é uma obra muito estudada. Nós estamos fazendo esse trabalho e sentindo a real necessidade de que essas informações cheguem cada vez mais e mais às pessoas. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela companhia e até o próximo domingo, quando nós estaremos dando continuidade ao Papo Domingueiro com mais um capítulo da obra Vida e Sexo. Boa noite, muita paz a todos.